A vida é o dom mais precioso que todos nós temos. E às vezes, determinadas situações que acontecem, logo de cara nós pedimos para mudar a nossa vida. E aqui tem uma coisa muito importante que eu gostaria que você refletisse da próxima vez. Será que realmente você gostaria de mudar a sua vida ou simplesmente transformar ou modificar aquilo que não está legal? Porque quando eu peço para mudar a minha vida, eu estou pedindo o extremo. E é no extremo não existe solução. No extremo, nós procuramos exterminar aquele dom mais precioso que o todo Criador nos deu. Então, da próxima vez, quando você surgir alguma situação, pense bem. Se você se interessa por esse assunto, eu te convido a continuar aqui comigo. Se eu te perguntasse hoje qual o valor que tem a sua vida, o que você faria para transformar esse sentimento que você carrega com você, alguma coisa que não está legal, por que você mudaria? Qual a sensação, qual o sentimento que você carrega por trás de tudo isso que você gostaria de transformar? Às vezes, a gente precisa ter esse olhar atento sobre o que está acontecendo, porque é a partir dele que a gente começa a ter uma visão do todo. E essa visão do todo é que nos traz clareza do que nós precisamos mudar. Valorizar a vida é algo que nós devemos ter um carinho muito intenso, e isso deve ser um cuidado constantemente, porque é algo, nós temos a certeza que a vida, você tem que zelar por ela é o seu dom mais precioso, e quando eu não cuido da minha vida, alguém vai ter essa função de cuidar. É como se o adulto ele fosse uma eterna criança, sempre está à procura de alguém que dê esse apoio, que dê esse amparo. E quando eu não tenho esse sentido claro do potencial que eu tenho, do autocuidado, essa sensibilidade em administrar a minha vida, eu acabo perdendo um certo valor sobre ela. É como se eu não tivesse sentido para estar aqui. A valorização da vida, ela começa você olhando para você, olhando para as suas qualidades, olhando para aquilo que você tem de bom, e com base nesse potencial você acaba seguindo outro rumo, seguindo um patamar e criando uma ponte de ligação para continuar nessa transformação da sua vida. Às vezes nós queremos mudar alguma coisa em nós, mas olhando muito para fora, onde na verdade nós deveríamos sempre estar olhando para dentro, porque é no silêncio que estão as nossas respostas. É no silêncio que a gente sempre está buscando ao real sentido da vida. Eu gosto muito de uma frase do Rudolf Steiner, que ele fala o seguinte: o ser humano, ele é uma parte do todo. E para conhecer a si mesmo, eu preciso conhecer quais são as leis da natureza que agem sobre nós, porque as mesmas leis que agem fora, agem dentro. Então, quando eu não estou em equilíbrio com essa harmonia, com as leis da natureza, eu sempre vou estar em busca de preencher esse vazio, mas é um vazio que muitas vezes eu falo: o que está acontecendo? O que eu deveria estar vivendo que eu não vejo a minha vida avançar? Eu não vejo a minha vida modificar. Aonde eu preciso enxergar que existe uma peça-chave que precisa ser transformada? E olhar para dentro, olhar para si, às vezes não é tão fácil quanto se imagina. Muitas vezes nós delegamos, muitas vezes nós delegamos um certo poder para o outro, mas esse poder está em nós. Quando eu procuro eventos externos que venham preencher esse meu vazio, eu procuro esses eventos externos como uma fonte de subsistência, eu deixo de olhar para mim. Então, eu acabo delegando para o que vem de fora. É como se o que vem de fora controlasse a minha vida, e não é bem assim que funciona. É o que está dentro que controla tudo que está fora. A mente, corpo e espírito precisam estar em equilíbrio nessa harmonia, porque quando eu não consigo ter esse equilíbrio, quando eu deixo ser atingido pelas coisas que vêm de fora,
eu me torno muito sensível. Então, qualquer coisa me machuca, qualquer coisa me fere, e muitas vezes eu perco a essência da minha vida. Eu perco essa valorização do eu interior que existe dentro. E aqui eu gosto de trazer a metáfora a carroça vazia. Muitas vezes, nós, por estarmos vazios de nós mesmos, nós começamos a gritar. E eu vou trazer essa metáfora e eu quero que vocês reflitam um pouco mais. Havia um certo fazendeiro que sempre que ele passava na rua, a sua carroça fazia muito barulho. E ele era taxado, ele era ridicularizado por muitos, até um dia que ele começou a olhar para dentro e perguntou: às vezes os meus cavalos, eles são tão mansos. A minha carroça, para mim, não faz tanto barulho. Mas por que que as pessoas lá fora se incomodam tanto com o barulho da minha carroça? Até um dia que ele olhou para dentro e falou: já percebi quais são os barulhos das minhas carroças. São os meus cavalos que para mim não estão adestrados. Porque quando eu me sinto provocado pelas coisas que vêm de fora, eu acabo reivindicando, eu acabo respondendo algo que não era para responder. Eu acabo entrando naquela energia, naquele campo minado, aonde muitas vezes eu deveria silenciar os meus cavalos. Esses cavalos são os nossos pensamentos, esses cavalos são as nossas atitudes, esses cavalos são o que nós procuramos preencher o nosso vazio interior. Eu te convido, a partir de hoje, antes de você entrar numa briga, procure silenciar os seus cavalos. Porque quando eu respondo brutamente alguma coisa que me machucou, que veio de fora, lembra que eu falei agora há pouco da questão do poder pessoal. Eu preciso ter esse controle. Eu preciso não me deixar ser atingido pelo que vem de fora. Tem determinadas coisas que eu não tenho controle sobre. Eu tenho controle sobre o que sai de dentro de mim, mas eu tenho também o grande respeito por mim, pela valorização da minha vida, e não deixar entrar dentro de mim aquele que não me vai acrescentar valor. Então, são esses cavalos que você precisa adestrar. E quanto mais a carroça vazia, mais barulho ela vai fazer. Quanto mais a carroça cheia de conhecimento, quanto mais a carroça cheia de sabedoria, ela vai conseguir dominar os seus cavalos. E a partir desse momento que ela passar pelas ruas, os seus cavalos já não vão fazer tanto barulho. E muitas vezes você não vai também se incomodar com aquilo que vem de fora. Porque, lembro, reforço mais uma vez, nós temos o controle sobre o que sai da nossa boca. É essa valorização na nossa vida. É esse respeito que nós temos que ter conosco mesmo. Porque quando eu espero que isso venha do outro, eu não sou o dono da minha própria vida. Eu não tenho essa administração. É claro que nós não somos o dono, mas nós temos o cuidado, esse autorrespeito de zelar por esse dom precioso que nos foi dado até o presente momento. Então, se hoje você está angustiado por alguma coisa que te aconteceu, ou qualquer dor, seja ela do que esteja acontecendo, lembre-se bem, você não deve nada a essa dor. Simplesmente você precisa observar o que ela está querendo te dizer. Qual o sentimento que está por trás de tudo isso? Qual o foco que você está experienciando? Por que que ela apareceu na sua vida? Qual foi a causa? O que você estava experienciando? Quais foram os gatilhos? Quais foram os cavalos que não estavam administrados? Que você fez com que isso internalizasse dentro de você? E aí fica essa angústia, fica esse sentimento de sufocante, muitas vezes querendo colocar para fora alguma coisa, e essa criança, muitas vezes presa, querendo gritar para os quatro mundos, e aí vem a metáfora dos cavalos. Observa, nós temos internamente um observador que ele fala constantemente:
Agora não é hora de falar. Agora é hora de silenciar, adestrar os seus cavalos. Não adianta você borbulhar aos quatro ventos a esse sentimento que você está tendo nesse exato momento, porque eu preciso saber o que está acontecendo, qual foi a fonte, por que está surgindo. Será que simplesmente eu não estou deixando ir aquele sentimento com a necessidade de reter? E tudo que eu retenho na minha vida é como se eu quisesse guardar, eu quisesse controlar, eu quisesse sufocar, segurar tudo aquilo com medo de ser ferido. E às vezes, esse sentimento de guardar aquilo que não te pertence é onde nasce a angústia e possivelmente essa dor de estimação, porque você não quer deixar outra coisa ir. E partir faz parte de todo o ciclo do processo. E aqui é onde vem a questão. Novamente, quero mudar a minha vida. Será mesmo que você está querendo mudar a sua vida? Ou você está querendo mudar algum acontecimento que aconteceu? Ficou uma redundância aqui, mas você entendeu muito bem a mensagem. Que você não teve condições de lidar e foi protelando. Foi levando aquilo e aquilo te trouxe muitas sensações ruins. Muitas vezes aquilo travou a tua vida. Aquilo possivelmente te fez, te impediu de tomar decisões, porque talvez você tinha essa necessidade de agradar alguém, ou talvez para não machucar o outro, você acabou internalizando isso dentro de você. É preciso muito cuidado, porque quando eu peço para mudar algo na minha vida, eu tenho que ter a autorresponsabilidade sobre as minhas decisões. E o que eu vejo muitas vezes é só as pessoas, elas pedem transformação. Eu passei por esse processo, sei como é árduo decidir. Decidir não é fácil e nunca será fácil para ninguém, porque decidir arca com algumas consequências, arca com algumas mudanças. E muitas vezes o que nós não estamos é preparado para fazer essas transformações. Nada muda quando eu quero mudar só por fora e não muda por dentro. É como se fosse uma planta. Já prestou atenção? Quando você planta um grão, primeiro ele se aprofunda nas raízes e depois que ele está bem estruturado é que o broto começa a nascer para fora. Assim somos nós. Da mesma forma que nós temos que lidar com a situação, primeiro a gente cresce para dentro. Depois, quando aquilo estiver resolvido dentro de nós, estiver sanado, a gente começa a crescer para fora. É onde começa a surgir o brilho. É onde nós começamos a ter mais clareza do que nós viemos fazer aqui. E nesse momento é onde nós temos essa força interior, essa, esse poder, essa valorização pela vida. E você se sente mais seguro de si e aí você começa a decidir e ter esse poder pessoal de falar, não, eu sei o que eu quero, eu sei o que é melhor para mim, e é por aqui que eu vou começar a fazer as minhas transformações. Às vezes, essa falta de valorização pela vida, quando nós vamos mexer no fundo mesmo, nós percebemos que algumas situações estão travadas, algumas feridas emocionais. Uma delas é a ferida da rejeição. Essa ferida ela surge lá durante o processo de gestação, onde a criança muitas vezes ela sentiu aquelas sensações ruins da mãe, e ela por uma questão de sobrevivência, ela preferiu se conter. Ela tanto é que as pessoas que têm esse padrão da dor de rejeição, elas são muito racionais, elas têm um QI a mais que não que é um poder que ela tirou do seu corpo e levou toda para a cabeça, essa energia, esse poder. E também tem a outra dor, uma dessas feridas emocionais, que é a dor do abandono, do abandono. Essa dor do abandono, ela muitas vezes, sabe aquele pequeno gesto da mãe amamentando, que quando ela vai colocar o filhinho no colo, ali para amamentar, ela não tem aquele olhar
ou às vezes a criança chora, a mãe está fazendo alguma coisa e ela não consegue atender a criança naquele exato momento. Então, aqui, para a criança, ficou caracterizada uma dor de abandono. Ou talvez aquele período que a criança começa a se afastar dos pais, quer soltar das mãos para conhecer o mundo lá fora, e talvez aqui, por uma questão, ela percebe que tudo que ela quer, ela tem é como se fosse uma peça de troca. Eu preciso fazer isso para que o adulto me forneça isso. Então, se sente uma certa manipulação, ou talvez também a dor da humilhação, que é quando a criança ela se suja e por algum motivo os pais começam a criticar seu sujo, seu porco, então ela se sente humilhada diante daquela situação que ela está vivendo, até mesmo perante um adulto. Ou talvez essa dor da traição, essa ferida da traição, que muitas vezes ela surge com essa necessidade, essa promessa que o adulto faz: o papai te ama, a mamãe te ama, e quando ele percebe que não, esses adultos se afastam, seja no período da noite para dormir, e ela fica sozinha. Então, para aquilo, na cabecinha da criança, possivelmente ela viu como uma dor da traição. Ou talvez ela se sinta injustiçada. Olha, não consigo entender. Eu fui trocado, eu fui traído, eu sou injustiçado diante disso. E tudo isso faz com que essas, essas feridas emocionais, elas consigam trazer, ela traga esse gatilho sobre a certa desvalorização pela vida. Percebeu o que eu falei? Tudo vai da interpretação que é dada a determinadas situações. E hoje, se a gente for ver determinadas situações, nós agimos dessa forma. Nós não valorizamos a nossa vida, porque se você for olhar bem, algumas dessas feridas estão registradas no nosso inconsciente. E muitas vezes, por não sabermos lidar com ela, nós acabamos travando na nossa própria. E a partir de hoje, quando você olhar para a sua situação, eu quero que você primeiro se valorize. Nada muda se nós não mudarmos primeiro. Tudo o que aconteceu foi para que hoje você estivesse aqui e você vivesse essa experiência que você está. A valorização começa primeiro comigo. E quando eu me valorizo, eu sei eu respeitar o que está lá fora. Então, eu quero que você primeiro diga a si mesmo o que você gostaria de mudar, quem você gostaria de ser. Então, faça aquilo que você gostaria de fazer, sem esperar o que o outro vai dizer, sem que o outro vai aprovar aquilo que você gostaria que ele aprovasse, porque é você que tem que se valorizar. A valorização pela vida, ela começa nos pequenos detalhes. Eu gosto muito dessa frase do Epicteto, que fala da valorização do eu. Primeiro diga a si mesmo o que você seria, então faça o que você tem de fazer. E assim você cresce e modifica a sua vida.